Louvado e engrandecido seja o trino nome do Senhor. Antes de nós abrirmos o texto, ao qual nos debruçaremos nessa noite, cabe uma breve explicação. O reverendo Ellerson está lá na terrinha, não na terrinha dele, mas na minha terrinha, em Mairinque, aqui próximo. Ele foi levar a palavra de Deus ao coração da igreja, na igreja presbiteriana de Mairinque, ali na rua Major Saldanha. Então, por isso que ele não está conosco nesta noite. Mas, querendo o Senhor, no próximo domingo ele estará continuando a série de mensagens que ele tem ministrado ao nosso coração, na Epístola de Paulo aos Colossenses. Lembrei-me que há exatos 12 meses eu estava aqui no púlpito pela manhã e naquela ocasião, no culto da manhã, me debrucei sobre um texto. E para quem tem me acompanhado um pouquinho mais de perto, nos últimos anos, e por que não nos últimos meses, eu tenho me debruçado um pouquinho mais sobre o livro dos Salmos. Então, eu cheguei neste ano lá no Seminário Presbiteriano do Sul e pude rememorar a biblioteca hoje em outro local, mais ampla, mais arejada, mais confortável, e ali eu pude pegar alguns exemplares, algumas pepitas que eu diria que me encheram o coração. De forma que nesta noite, devido ao que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul também, eu me debrucei mais uma vez neste salmo e quero convidá-lo a ler comigo o Salmo 130. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, exatamente no Salmo 130. Que nos servirá como base para a reflexão nesta noite. Enquanto você abre, se você está empolgado com a série de mensagens de Colossenses e está visitando a igreja hoje, volte no próximo domingo, que com certeza você e sua família serão edificados. Salmo 130 nos diz assim, o subscrito, que é o título embaixo, nos diz, cântico de romagem. O povo de Deus caminhava cantando este salmo. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Louvado seja o trino nome do Senhor. Vamos repetir o verso 1 em uma só voz? Das profundezas clamo a ti, Senhor. Abaixe mais uma vez a sua fronte. Nós vamos orar pedindo discernimento a Deus, orientação do Pai. Eu convido o nosso irmão diácono Jason Damasceno para que conduza a igreja em oração neste momento. Oremos ao nosso Deus. Santo Eterno Deus, mais uma vez quero te agradecer pelas bênçãos recebidas de Ti nesse dia, ó Pai. Te agradecer especificamente por esta hora que estamos em Tua casa louvando e bendizendo o Teu nome. Abençoa cada pessoa aqui presente, cada pessoa que nos visita, ó Pai, e esteja também ao lado daqueles que não puderam comparecer, especificamente aos enfermos, ó Pai. Agora queremos pedir uma bênção toda especial para o teu servo, o reverendo Jefferson. Dá a ele toda a tua inspiração, ó Pai, para que possamos sair daqui edificados. Todas essas bênçãos, ó Pai, te pedimos e te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. Não é nenhuma novidade que todos nós ficamos consternados, tristes, impactados com as notícias advindas lá do Rio Grande do Sul, imagens chocantes
aos nossos olhares, sobretudo ao nosso coração. E é bem verdade que quando nós olhamos para cenas como estas, muitos perguntam: onde está Deus? Ou por que Deus permitiu tal tragédia? E é bem verdade que quando nós nos debruçamos nas páginas das Escrituras, nas Sagradas Letras, nós devemos mudar um pouco a pergunta sob a perspectiva de o que Deus quer nos mostrar por permitir que tais coisas aconteçam. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós sabemos que o livro dos Salmos implica em tocar, em tanger, e o Salmo 130, ele faz parte dos salmos que constituem-se como um lamento individual. E este lamento individual aponta para um lamento comunitário, ou seja, são orações nas quais o salmista ele vai pedir a oração, a orientação de Deus, a libertação do Pai, para que ele possa conduzir a sua vida de uma forma mais clara e limpa. Em outras palavras, esses cânticos de peregrinação ou cântico de romagem, ele aponta para o Redentor dos peregrinos. Se você observar na sua liturgia impressa, no texto do Salmo 146, verso 9, que leva o título A Fraqueza do Homem e a Fidelidade de Deus, no verso 9 nós temos: o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Essas três classes de pessoas, elas eram hostilizadas no Antigo Testamento. O peregrino, porque não havia a identidade naquele local, a sua pátria não era ali. O órfão, ele dependia de alguém para mantê-lo, e a viúva, por sinal, dependia do paterfamilias, do pai da família, para conduzi-la, para sustentar a família. Quando nós olhamos para o Salmo 130, nós podemos afirmar categoricamente que é um salmo muito apreciado. Muitos se debruçaram sobre este salmo, Agostinho, Lutero, o próprio Calvino, e quando nós olhamos para a vida de Lutero, ele vai olhar para a compilação deste salmo e ele vai em 1523 musicalizá-lo de uma forma muito bela, de forma que ele vai deixar em seus comentários bíblicos sobre este salmo, dizendo que este salmo ele é uma espécie de salmo paulino, dos quais o Evangelho e a graça de Deus são plenamente evidenciadas. Também é importante nós olharmos para o Salmo 130 como uma trilogia dos cânticos dos degraus, de forma que, quando olhamos para essa coletânea, este salmo pertence à antiga tradição de Sião, na qual eram celebradas 3 festas, ou seja, viajantes vinham de lugares distintos e distantes de todo o mundo, subiam para Jerusalém em peregrinação 3 vezes ao ano para as festas, a saber, a primeira, festa da Páscoa, a libertação do cativeiro egípcio; a segunda festa, que era celebrada, a festa das semanas ou a festa de Pentecostes, que dava início à colheita, ou os primeiros frutos, ou as primícias, por assim dizer, e a festa dos tabernáculos. Nós temos isso registrado lá em Deuteronômio, capítulo 16, nos versículos 1 ao 17. E o salmista, quando nós olhamos para aqui, esse texto, ele trata-se do 6º dos salmos penitenciais. Nós temos o Salmo 6, o 32, o 38, o 51, o 102, este 130 e o 143. E o salmista, ele aponta para o seu pecado, ele aponta para o seu maior mal, que vai privá-lo de desfrutar da presença de Deus. Calvino, olhando para este salmo, ele vai dizer, abre-se aspas: quer o salmista neste salmo ore em seu próprio nome, quer represente toda a igreja, toda a comunidade, torna-se evidente que, achando-se esmagado nas adversidades, ele suplica livramento com profundo ardor de sentimento. Portanto, irmãos, o Salmo 130 é uma súplica. Eu fico pensando na súplica que irmãos cristãos lá da igreja de Canoas e de outras igrejas também, irmãs, fizeram e estão fazendo nestes dias, clamando ao Senhor, porque perderam não somente todas as coisas, todos os seus bens, mas principalmente perderam entes queridos, perderam a perspectiva de vida, perderam a alegria. E quando eu olho para este salmo,
Esse clamor do salmista faz eco aos nossos corações, porque o mínimo que eu devo fazer é me compadecer com os nossos irmãos. É olhar para este povo que sofre e orar por eles, interceder por eles. Nós sabemos que no âmbito da Igreja Presbiteriana do Brasil, as autarquias têm se movimentado lá no Mackenzie, na quarta-feira, na última quarta-feira, nós sabemos que há caravanas partindo para Canoas, ajudar a igreja irmã e também igrejas vizinhas ali, a região. Em Campinas também o Seminário Presbiteriano do Sul tem recebido através de algumas igrejas que têm se mobilizado. Aqui a nossa igreja tem feito isso, através da SAF também tem feito um trabalho excelente, através das Bíblias, através das peças pessoais de homens e mulheres e outros pertences também. Enfim, olhando para este salmo, o que nós podemos aprender nesta noite? O salmo é organizado em 4 partes que vão destacar uma súplica individual e ao mesmo tempo coletiva. Esta súplica individual pedindo perdão, mas também abre a possibilidade para uma participação coletiva. E a situação aqui, ele pede, devido ao pecado, a misericórdia decisiva de Deus. Portanto, nesta noite, olhando para este salmo, nós podemos dizer que o salmista é um náufrago, ele está afundando em suas calamidades, em suas tristezas, em suas perplexidades, em seu pecado. E, olhando para isso, eu quero compartilhar nesta noite com a igreja o seguinte tema: clamando pelo socorro de Deus. Talvez você não tenha sofrido nenhum naufrágio, talvez a sua casa nunca tenha sido inundada, mas talvez você seja um náufrago igual ao salmista. Talvez você precise também clamar por socorro igual ao salmista. Quando nós olhamos para esse texto, o livro dos Salmos são, portanto, grande benefício para o cristão que deseja usar a Bíblia como literatura de regra de fé e prática, porque através delas nós temos alegrias e tristezas, através delas sucessos e fracassos, esperanças e pesares. Portanto, o Salmo 130 nos serve nessa noite como um clamor profundo que brota do fundo do nosso coração, de um ser humano tomado pela intensa perturbação por causa da inquietude causada pelo pecado pessoal. Mas não somente isso, a dor do salmista é manifestada porque a plena confiança está naquele Deus que perdoa, naquele Deus que é soberano, naquele Deus que é gracioso, misericordioso e pronto a perdoar. Portanto, olhando para este salmo de uma forma breve nesta noite, clamando pelo socorro de Deus, quais seriam, portanto, alguns elementos dos vários que nós poderíamos extrair do salmo nesta noite? O primeiro elemento deste clamor é um grito urgente por socorro. Perceba comigo nos versos 1 e 2. O verso 1 diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. É interessante porque a profundeza não é, para os hebreus, um fator positivo como é para nós, ou seja, o pensamento profundo, a profundidade interior, sentimentos profundos, aprofundar um problema, ocupar-se ao fundo. Quando nós olhamos para esse texto, os hebreus, o povo hebreu, ele relacionava tudo isso com o oceano, com o Sheol, de forma que em Isaías 51:10 há uma referência ao mar que diz: não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria. Lhes coroará a cabeça, o regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Perceba, portanto, que o salmista em nenhum momento ele vai citar a expressão água. Contudo, devemos imaginar que o orante, ou seja, o salmista, ele está em um abismo sem saída, e a sua voz pode sair até elevar-se, porque à medida que ele vai afundando, ele vai clamando, ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Você já passou por isso? Das profundezas você já clamou ao Senhor? A condição desesperada aqui nos mostra que o Senhor, com todas as letras, aponta para uma relação da aliança. É uma relação pactual a qual o salmista está se reportando a Deus.
é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas é o Deus da aliança. E esse Deus da aliança, Yahvé, nós vemos que o salmista olha para si, ele se vê um náufrago, mas ao mesmo tempo que ele está se sentindo tragado pelas correntezas das suas iniquidades em águas profundas, ele é cônscio do abismo que existe em sua volta. E ele sabe que Deus está presente. Nas profundezas do mar, enrolado até o pescoço pelas algas dos pecados e das suas angústias, ele clama ao Senhor. O verso 2: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. É interessante nós notarmos que o salmista não pede para Deus responder às suas queixas, às suas inquietações, às suas elucubrações, mas ele pede para que Deus escute a sua voz, que dê ouvido às suas súplicas. É interessante quando nós olhamos para esta condição desesperadora e uma oração urgente, conjuntas, elas vão apontar para que Deus ouça, para que o Senhor considere, para que Ele avalie, para que Ele pondere o pedido do salmista. Eu acredito que nesses 2 primeiros versos nós podemos nos identificarmos muito com eles, porque ao olharmos para o Salmo 130, ele inicia-se com um grito urgente por socorro. E é interessante que nós temos expressões aqui que mostram-nos um paralelismo. E esse paralelismo é um paralelismo que mostra-nos das profundezas, escuta as minhas súplicas. É um paralelismo sinonímico. O que quer dizer? A ênfase na Bíblia para um assunto. Deus, me ouve. Deus, estou clamando. Deus, me escuta. O que este salmo tem a ver conosco nesta noite? O lamento em forma de clamor é a expressão da nossa humanidade e da nossa sinceridade. Talvez você tenha crescido e aprendido que os clamores, eles vêm através de lágrimas, de gritos, de manifestações, mas aqui o salmista, ele está submerso nas profundezas, mas ele está contido. Ele sabe que ele está afundando, mas ele sabe também que das profundezas ele pode clamar. E por isso que a expressão primeira deste salmo é: das profundezas clamo a ti, Senhor. Quais são os elementos deste clamor de socorro a Deus? O primeiro deles, um grito urgente por socorro. Quando você olhar para a sua vida e ver que você está igual ao salmista, afundando, não titubeie, clame por socorro. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Mas o salmista é muito didático, e em segundo lugar, nós temos um outro elemento, a certeza do perdão restaurador. Versos 13 e 4 nos dizem: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Em primeiro lugar, a iniquidade é uma dívida impagável. O salmista sabe disso. Por isso que ele surge com a expressão: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? E é interessante que a ideia aqui do texto é pegar uma prancheta, pegar um lápis e tomar nota das iniquidades, dos pecados, das falhas, dos erros, das mazelas. E o salmista cita isso de uma forma muito interessante, porque enquanto pecadores, nós estamos perante o juiz supremo, que o salmista vai dizer: alguns abate, a outros exalta. E aqui no Salmo 130 ele sabe disso. Tomar nota das nossas iniquidades e dos nossos pecados deve nos encher do quê? De desespero, de agonia, de tribulação. Se observares, Senhor, iniquidades, se tomar nota, quem subsistirá? Eu sou o primeiro a não subsistir, Deus. Isto que está implícito no texto. E o pecador sabe que jamais será inocentado. Quando ele diz que o Senhor vai subsistir, ele está dizendo: Senhor, Tu és santo, santo, santo. O Senhor não pode tomar nota de um pecado sequer meu.
O Senhor é o reto juiz e não pode inocentar o culpado. Ou seja, nenhum homem pode comparecer perante o tribunal de Deus fiado, simples e meramente por suas obras. O salmista sabe disso e aqui ele introduz uma espécie de tema perdão e remissão de pecados, requerendo um sacrifício. E por isso que nós vamos entender que lá no início eu falei que Lutero olha para esse texto e ele vai intitulá-lo como um salmo paulino, porque a graça e a misericórdia andam juntas aqui no texto. É o pano de fundo do texto. Pois bem, quando nós olhamos para isso, lembramos de Romanos capítulo 3, nos seus versículos 10, 12 e dando um salto no 23, nos dizem assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem, nem há um sequer. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se o salmista terminasse aqui o seu canto, eu diria que o restante foi choro e ranger de dentes. Mas o salmista continua. Verso 4, contigo, porém, está o perdão. A ideia que eu tenho, que o salmista, em primeiro momento, ele canta, se observares, Senhor, iniquidades, ele entra em desespero. E daí, quando ele olha para o tema perdão, / redenção, ele... Esse é o Deus de Abraão, esse é o Deus de Isaac, esse é o Deus de Jacó, esse é o Deus da aliança. Contudo, porém, está o perdão para que te temam. E aqui o salmista, ele coloca o perdão como uma oferta da graça. O perdão não é uma conquista pelas obras, jamais, mas é a oferta meramente da graça. O perdão é a prerrogativa divina, de modo que só Deus pode perdoar pecados. Ele nos perdoa porque providenciou o sacrifício pelo pecado, com base no sacrifício substitutivo de Jesus Cristo. Jesus, portanto, cumpriu em nós todas as demandas da lei, satisfez assim, uma vez por todas as exigências da justiça. E o salmista sabe disso, porque o salmista, ele anuncia o Redentor, ele anuncia a salvação, contigo está o perdão, há de vir o Messias, há de vir o Redentor. O perdoado deve, portanto, honrar a Deus, que é o perdoador, porque ele vai introduzir aqui um outro verbo, para que te temam. E aqui a expressão hebraica não aponta para medo, mas aponta para uma fidelidade resoluta a Deus. Spurgeon, olhando para esse texto, ele vai dizer, abrem-se aspas, a gratidão pelo perdão produz muito mais temor e reverência por Deus, do que todo o terror que é inspirado pela punição. Fecham-se aspas. Portanto, olhando para esse texto, o verbo temer aqui significa honrá-lo, dignificá-lo, respeitá-lo, adorá-lo, obedecê-lo e, sobretudo, amá-lo. Contigo, porém, está o perdão, para que te honrem, para que te respeitem, para que te adorem, para que te obedeçam, para que te amem. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. A pergunta que nós fazemos para nós mesmos, olhando para este salmo, será que nós temos a certeza desse perdão restaurador? Será que nós paramos meramente em tomar notas dos nossos pecados e daí esquecemos da majestade, da fidelidade, da grandeza de Deus, que é misericordioso e pronto a perdoar? O texto de Isaías nos traz à lume algo importante, Isaías capítulo 1, versículo 18, que nos diz, vinde pois e arrazoemos. Este verbo arrazoar aqui no texto é um verbo jurídico, acertemos as contas, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E nós poderíamos aqui citar um outro texto, primeira carta ou epístola de João, capítulo 1, versículo 9,
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O salmista sabe disso. Por isso que ele vai afirmar: contigo, porém, está o perdão. Se por um lado, em primeira instância, o salmista olha para si, ele emerge do seu coração, da sua alma, um grito urgente por socorro. Em segundo lugar, o salmista tem a certeza, a convicção do perdão restaurador. O perdão que restaura a alma. O perdão que dá sabedoria aos simples, como nós. Quando nós olhamos para esse texto, clamando pelo socorro de Deus, ainda um terceiro ensinamento, um terceiro elemento deste clamor, é uma espera paciente. Acompanhe comigo no texto, verso 5, vamos todos juntos? Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Verso 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Eu vou inverter. O que eu falaria lá no final eu vou trazer para cima. Você é uma pessoa paciente? Você é uma pessoa pacienciosa? Quando você está na fila, você aguarda pacientemente? Quando o semáforo por algum motivo quebra e não sai do vermelho, você fica lá tranquilo? Como o reverendo citou hoje cedo, é o grupo Elo, calmo, sereno e tranquilo. Você fica assim? Você é uma pessoa que aguarda pacientemente o agir de Deus na sua vida, ou a providência de Deus na sua vida? Se você disse sim para todas as questões, parabéns, você está acima da média. Eu digo não para todas elas, olhando para o salmo. O salmista, ele olha para si e ele vai dizer: aguardo o Senhor. E o que é aguardar o Senhor aqui? Nós vemos o autor do salmo, que ele desloca-se do tribunal, quando ele diz: se observares, Senhor, as minhas iniquidades, os meus pecados, se tomar nota dos meus pecados, e ele vai para os muros da cidade. E há uma espécie aqui de expectativa, da esperança. Ele aguarda o Senhor, ou seja, ele espera a sua palavra. E aqui, esperar não é pelo perdão, porque nós vemos que o perdão de Deus é imediato. Mas o que ele espera, portanto? Ele espera sair das profundezas. Olhando para a majestade, a misericórdia de Deus, ele espera urgentemente sair das profundezas. E daí nós temos aqui o tempo de Deus, que não é o tempo do salmista. Logo, o tempo de Deus, evidentemente, obviamente, não é o nosso tempo. Deus governa a história, tem uma expressão grega para isso, pleromatucrono. E aqui, quando nós olhamos, Deus vai agir no tempo oportuno, chamado Kairos. Nós trabalhamos no Cronos. Deus é o Senhor do tempo. O salmista sabe disso, e esse senso de expectativa está fortemente enraizado nestas frases. Ou seja, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. É interessante porque o salmista, ele faz pedidos diferentes dos quais nós faríamos. Ele não pede por saúde, ele não pede por prosperidade, ele não anseia por bens materiais, por sucesso na carreira. Você conseguiu identificar pelo que ele anseia? Simplesmente Deus. Sua alma tem sede de Deus. O verso 5, eu espero na sua palavra. Ou seja, ele aponta a origem, a força e a doçura da espera, a palavra de Deus. É uma palavra fiel e digna de toda aceitação, e as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Por isso que, como Lutero estava correto quando ele diz que é um salmo paulino, é um salmo que exalta a graça, a misericórdia de Deus, porque quando nós olhamos para o Salmo 130, nós temos uma espécie de promessa.
E quando nós olhamos nos evangelhos, nós temos a tipologia impressa ali de Cristo: promessa e cumprimento nos evangelhos. De forma que quando olhamos para esse texto, nós lembramos também do Salmo 63, verso 1, que diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Eu acredito que das profundezas, e pegando um paralelismo com o Salmo 63, verso 1, terra árida, exausta e sem água, é assim que nós muitas vezes estamos. E a majestade disso tudo é que Deus sabe, Deus conhece. Se você ir comigo até o Salmo 139, um pouco mais à frente, o verso 1 já nos dá uma rápida pincelada de quem é o Deus ao qual nós servimos. Vamos ler todos juntos o Salmo 139, verso 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Pronto. Só esse verso já me infla. Deus me conhece. Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Deus conhece o meu coração. Deus conhece as minhas frustrações. Deus cava. O sondar ali tem ideia de cavar no hebraico. Cava no meu coração onde eu não tenho acesso. Esse é o Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces. O autor do Salmo 130 sabe disso. E por isso que ele anseia pela palavra de Deus. Das profundezas ele anseia. E por isso que nós temos um terceiro elemento, que é uma espera paciente. Ele vai aprendendo a esperar. O apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses que ele aprendeu a viver feliz em qualquer situação. Olha que sabedoria. Nós nos aborrecemos. Se o pneu do carro fura, eu já me aborreço. Eu já olho para o relógio, eu já vejo que vou me atrasar. Se o pneu do carro fura e começa a chover, eu me aborreço mais ainda. Se o pneu do carro fura, começa a chover e o rapaz do seguro não atende o telefonema, aí é o caos. Como eu me aborreço facilmente. O apóstolo Paulo sabe disso. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu repudio, detesto, esse eu sou expert, eu sou apto em fazê-lo. Quando nós olhamos para este salmo, há uma metáfora. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas, pelo romper da manhã. E esta metáfora aponta para a situação vivencial do salmista. Ele olha para si e ele imagina aquele guarda ou sentinela do alto de uma torre que está protegendo a cidade. Ele é o vigia da cidade durante a escuridão da noite. E cabe a este guarda ficar de olhos abertos, não cochilar, não titubear, de modo que ele fique atento, porque dele e do trabalho, da desenvoltura dele, depende a segurança da cidade. E ele pega essa situação, o salmista, e ele vai dizer: mais do que os guardas, aqueles guardas que não podem dormir, que não podem cochilar, que não podem titubear, anseiam pelo romper da manhã, porque eles vão passar a guarda, e que seja uma guarda tranquila, sem intercorrências. Deus, a minha alma anseia por Ti, pela Tua palavra, iguais àqueles guardas, anseiam pelo romper da manhã, anelando ter comunhão com Deus. Esse Deus que é provedor, esse Deus que é majestoso, misericordioso e pronto a perdoar. Quando nós olhamos para esse texto, essa espera paciente implica das profundezas esperarmos, pacientemente. E o salmo aqui é pedagógico. Devemos esperar em Deus pacientemente pela resolução das nossas demandas, dos nossos problemas,
das nossas perplexidades. Ele é o Senhor do tempo. O salmista sabe disso. Quando eu olho para este salmo, eu faço espelho com outro salmo que eu tenho orado muito ele ultimamente. O Salmo 40, verso 1 diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quando eu pego este salmo, eu gosto do final dele. Abra lá no verso 17 do Salmo 40. Salmo 40, verso 17. E na minha devocional eu penso assim, no verso 1, eu tenho uma imagem, um retrato de Deus. O que Deus faz? Deus é transcendente, majestoso, soberano, mas Ele se inclina. E quando Ele se inclina, Ele me ouve. E no verso 17 eu tenho o retrato de quem eu sou. Vamos todos juntos, o verso 17 do Salmo 40. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Quem é Deus? É aquele que se inclina para ouvir a sua prece, a sua oração, o seu clamor. E quem sou eu? Eu sou pobre e necessitado. Essa é minha identidade. Porém, sobretudo, contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Irmãos, que certeza maravilhosa que nós temos. Aí nós podemos partir para o quarto e último elemento dos vários que nós poderíamos pontuar neste salmo. Uma verdade consoladora. Versos 7 e 8 nos dizem assim: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa, profusa, abundante redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Aqui o salmista já está lapidado. O salmista já experimentou o perdão divino em si próprio. E ele apela para que Israel também confie no Senhor. Então, aquele clamor individual do passado, ele começa a tomar-se proporções coletivas, comunitárias. Porque ele envolve Israel. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Em outras palavras, parafraseando o texto, generosa salvação. O que nos faz nos lembrar esse texto? Isto não vem de vós, é dom de Deus. E daí nos cabe uma pergunta ao texto. À vista da bondade e abundante redenção do Senhor, o salmista pode confiar em Deus, que vai redimir Israel de todas as suas iniquidades. Mas quem ele deve esperar? Espere Israel, o salmista perdoado, agora é um arauto, é um pregador da palavra. Então, o salmo também ele tem um aspecto missional. Eu sou pobre e necessitado, porém, o Senhor cuida de mim. Ele cuida de mim a tal ponto que me restaura e me envia. Para quê? Para pregar, para anunciar, para proclamar. Ou seja, aqueles que foram alcançados pela graça, doravante devem ser instrumentos nas mãos de Deus, a proclamar esta maravilhosa graça. Por quem esperar o Senhor? Ou melhor, por que esperar no Senhor? Pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Nós podemos nos debruçar nesse texto e verificar que o salmista nos dá suficientes razões para que Israel espere no Senhor. Duas expressões, misericórdia e redenção conjugadas. É Ele, é Deus quem redime Israel de todas as suas iniquidades. E daí isto nos faz nos lembrar o Salmo 78, versos 13 e 4, que diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração o quê? Os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez.
Gosto do reverendo Augustus Nicodemos, quando ele contou num dos livros, e depois esse livro virou, enfim, um vídeo, mas um livro que eu li há uns 10 anos atrás, ou mais, ele contava que ele foi convidado para pregar em uma igreja, determinada denominação, e lá no momento do culto o pastor chamava as pessoas à frente, de forma que era para contar a bênção. E daí fez-se uma fila enorme, e as primeiras pessoas foram contando. A primeira pessoa chegou e falou assim: olha, eu vendia 2, 3 peças de roupas na garagem de casa, hoje eu tenho uma confecção. E a igreja virava, dizendo glória a Deus, e virava aquela bagunça na igreja. Uma outra pessoa foi lá e disse que começou vendendo carro velho, e hoje tinha uma agência de carros, e virou aquela bagunça toda. Só que na terceira vez vai uma senhora, talvez a senhora mais idosa daquela igreja, com uma roupa modesta. O pastor vira para ela e pergunta: qual que é a bênção, irmã? Ela pega o microfone, ainda tremendo, idade avançada, e diz: eu sou uma pecadora, salva pelo sangue de Cristo na cruz. Jesus me transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o reverendo Augusto, contando no livro lá, diz que ele, dentro de si, ele disse: yes, amém, glória a Deus, dentro de si, e a igreja silenciosa. Daí quando ele se apercebe, ele olha para o pastor, e o pastor: tá bom, minha irmã, mas por gentileza, conte a bênção. Augustus Nicodemos, ele termina com um lamento, citando essa situação. Olhando para este salmo, nós temos uma verdade consoladora. Por que nós devemos esperar no Senhor? Porque nele há misericórdia, nele há redenção. O salmista sabe disso. O salmista, ele está lapidado, e por isso que nesta noite nós olhamos para esse texto, e o texto lido do Salmo 78, o que nós devemos contar à vindoura geração? Os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que Ele fez. É com tristeza que muitas vezes as crianças se desanimam para vir na igreja por causa de nós adultos. Quando nós somos crianças, nós cantamos os corinhos, e quando eu falo corinhos eu digo a minha idade. Nós cantamos cânticos, cantamos hinos com tanto fervor. Nós vimos aqui à frente, liderados por pessoas amorosas e amáveis, mas a impressão que se dá é que nós vamos crescendo e vamos ficando pessoas empedernidas, petrificadas, chatas. Quando nós estamos na igreja, o foco é o quê? É a palavra. O salmista anseia por isso, e nós também devemos ansiar por isso. O hino 63 nos diz: quantas bênçãos. Só que nós somos hábeis em contar o quê? O que a gente conta? Conta as bênçãos. Nós somos hábeis em contar problemas, frustrações. Conta as bênçãos. Olhe para a sua vida. Quando nós olhamos para este hino, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez. E olha que sabedoria do poeta: e verás, surpreso, o quanto Deus já fez. Nós não merecemos, mas nós estamos aqui. Nós não merecemos, mas nós temos a palavra, que é viva, eficaz, é a nossa única regra de fé e prática. Nós não merecemos, nós temos documentos belíssimos, as confissões de fé. Existem denominações que nascem no quintal. Nós temos história. Simonton, ele veio para cá com um objetivo e morreu à luz desse objetivo. Quando nós olhamos para esse texto, uma verdade consoladora. O salmista conclui este belo poema fazendo uma gloriosa afirmação, verso 8: é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Portanto, a redenção é abundante, pois diz respeito a todo Israel. Logo, o Salmo contém
uma evidente profecia do Messias, do ungido do Senhor, exibindo sua abundante redenção a Israel, ou seja, a igreja, de todos os seus pecados. Portanto, a redenção flui da livre graça de Deus. E daí nós lembramos de Romanos, e eu já estou terminando, Romanos capítulo 5, versículos 23 ao 25. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, com o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O que ouvimos e aprendemos, assimilamos, abstraímos, contaremos às gerações vindouras. Eu creio que, eu digo até logo este salmo, fazendo uma pergunta: o que eu tenho contado a quem vem atrás de mim? O que eu tenho falado acerca dos feitos do Senhor? O que eu tenho ansiado de fato e de verdade? Olhando para esse texto nessa noite, clamando pelo socorro de Deus, quais são os elementos, dos vários elementos que nós poderíamos elencá-los nessa noite? Primeiro, um grito urgente de socorro. Das profundezas, clame ao Senhor. Nós acabamos de ver o verso 1 do Salmo 40, ele se inclina. Eu não sei para você, mas para mim, eu faço coro com Davi. Isto é maravilhoso demais para mim. Eu não mereço um Deus transcendente, soberano, majestoso, que se inclina para me ouvir as minhas lágrimas no meio da noite, o meu coração triturado. Ele se inclina, Ele ouve, Ele é um Deus presente. A certeza do perdão restaurador, isto é libertador. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Uma espera paciente, eu aguardo no Senhor. Não chegou porque não está na hora ainda, mas vai chegar na hora certa. Dentro dos parâmetros dEle, dentro dos decretos eternos dEle, dentro da providência dEle, dentro da soberana vontade do Senhor, vai chegar. E se não chegar, pastor? É que não é da vontade dEle. E por fim, uma verdade consoladora. Quando nós olhamos para esse texto, eu quero terminar com uma frase de João Calvino, que lá na primeira igreja que eu pastoreei, eu fazia o boletim, e quando me deparei com ela no seminário, eu fui usá-la muito em boletins, nos motivos de oração e intercessão. Diz assim, abre aspas, a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Vou repetir, a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Portanto, o nosso desafio final nesta noite, a começar por mim, é pegar este salmo, que é um cântico, e fazer dele a minha oração, para a honra e glória do Senhor. E esteja resoluto e convicto, meu irmão, que Deus escuta o nosso grito por socorro. Deus escuta a oração do aflito. Deus ouve a sua e a nossa oração. Louvado seja o Senhor. Amém.